Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, a gente vamos avaliar esse vídeo do Francisco França, né? Esses discípulos, né, do Davi Miranda, que despreza, né, o conhecimento. Então, vamos direto aqui no canal do Francisco França aqui. Nós vamos aqui no canal do Francisco França e olha só, né? deixa eu aqui voltar aqui. Nessa live aqui para responder o senhor Robertinho, que se qualifica como sábio da internet, né? Ele diz que é sábio. A palavra de Deus, ela fala da soberba. Uma pessoa que se declara sábia, melhor que as demais, com sabedoria, ela tem uma espécie de soberba. Soberba é pecado. Bom, aqui, né, aqui o Francisco França, ele está levantando, né, um falso testemunho, né, contra a minha pessoa, né, levantando uma calúnia. Eu nunca disse que eu sou mais sábio que todo mundo, para você ver. Eu nunca disse que sou melhor que todo mundo. Então, irmão, veja a soberba desses povos aqui da sã doutrina, da doutrina do Davi Miranda. Veja a soberba, como eles gostam de levantar falso testemunho, tá? Vamos lá. Né, Robertinho? Sabia que auto se declarar sábio é pecado? Auto se declarar mestre... Olha só, ele está dizendo que alguém se declarar sábio é um pecado muito grande. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Vamos lá. Se declara mestre é um pecado grande, porque o próprio... Então, você veja que ele falou, aquele que se declara sábio, né, que é mestre, é um pecado muito grande, é um pecado terrível, muito grande. Misericórdia. Misericórdia, amado irmão. Vamos lá. Jesus Cristo disse que não chamaria ninguém de mestre, a não ser ele próprio é o mestre. Então, Robertinho, só... Então, para você ver que ele continua sempre a me caluniar, né? Eu nunca falei que eu sou mestre, eu nunca falei que eu sou mestre. Ninguém aí me chama de mestre, não. Mas tem canal que são chamados de mestre, o povo chama de mestre. Isso realmente está errado, tá certo? Agora nós vamos aqui, irmão, para Efésios. Olha só. Vamos aqui para Efésios 4, né? Efésios 4, versículo 11. Olha só. Como ele está dizendo que não existe ninguém ser mestre, ele está dizendo que aquele que é mestre é soberbo, está no pecado muito grande. Veja só. Vamos ler aqui Efésios 4, versículo 11, que diz assim. Veja só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vocês estão entendendo, meu irmão? O próprio Francisco Evangelista, tempos atrás, o Francisco França, tempos atrás, falou que não existe apóstolos, não existe apóstolo, Irmão, essas pessoas não buscam o conhecimento. Eu já vou até dizer aqui para você. Peraí. Se eles tiram o dom de Deus, se eles tiram esses dons de Deus aqui, que Deus dá para o ministério, eles se matam. Porque aqui a Bíblia diz que Deus dá dons para ser pastor, apóstolo, evangelista e mestre. Aí se ele diz que isso aqui não existe, então não existe ninguém ser pastor. É verdade ou não é? Se o Francisco França, ele tira aquela palavra de mestre, ele tem que tirar tudo dali. Ele tem que tirar o conjunto todo, porque ali são dons
que Deus concede no ministério para alguém ser pastor, evangelista, apóstolo, profeta ou mestre. Vocês estão entendendo? Os dons de Deus não foram abolidos, não. Deus não aboliu seus dons. Irmão, é muita loucura dessas pessoas. Então vamos lá, Francisco França. Quando Jesus fala, não chamei ninguém de mestre. Isso é verdade. Isso é verdade. O apóstolo Paulo, ele era mestre. Ele era o apóstolo, ele era profeta. O apóstolo Paulo recebeu vários dons. O apóstolo Paulo, ele era o mestre. E ser mestre significa alguém que tem muito conhecimento. Agora, ninguém pode estar chamando Paulo de mestre. Mestre apóstolo Paulo. Não. Não se pode chamar o apóstolo Paulo de mestre. Mas o dom de ser mestre significa que o apóstolo Paulo tinha conhecimento. Tá certo? Os pastores são mestres. E mestres é aquele que tem conhecimento. Agora, é proibido de nós chamar o pastor de mestre. O mestre, meu pastor mestre, é proibido nós estar chamando o pastor de mestre. Porque quem gostava de ser chamado de mestre eram os fariseus. Como nós temos aí os canais que gostam de chamar o outro de mestre. Então, são fariseus essas pessoas. Ninguém chamou Paulo de mestre, não. Ninguém ali chamou Tiago ou Pedro de mestre, não. Tá certo? Chamavam eles pelo seu nome. O apóstolo Paulo, né? O profeta Elias. Mas ninguém chamava eles de mestre, não, que é proibido realmente por Jesus Cristo. Então, Francisco França, ser mestre, receber o dom de Deus para ser mestre, é uma coisa. Agora, ser chamado de mestre pelas pessoas já é outra coisa, que é realmente proibido por Jesus Cristo. Ok? Então, vale Bíblia, Francisco França. Vale Bíblia, pelo amor de Deus. Tá? Vamos lá, irmão, acompanhar o restinho aqui. Então, é isso, irmão. Tá entendendo? Você tá entendendo? Se você tirar desses dons de Deus, o dom de Deus aqui, que são vários, né? A Bíblia diz que os dons de Deus são variados, são vários. Mas aqui você tem. Veja bem. E ele mesmo, né? Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá certo? Profeta, apóstolo, pastor, mestre e evangelista. Se você tira a palavra mestre, dizer que não existe mais, você vai ter que tirar todos esses 5 dons. Se você viola um dos mandamentos do Senhor, você viola todos. Então, isto é um mandamento, é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus para as pessoas que Ele escolhe para ser pastores, ser mestres, ser profeta. É dom. Isso vem de Deus para o que Ele escolhe para o ministério. Tá certo? Se você tira um, você está tirando todos. Tá certo? Irmão, é triste, amado. Essas pessoas que não buscam o conhecimento, é só a misericórdia de Deus, né? Vamos lá. Lá já dá para demonstrar o quanto ele não entende nada de Bíblia. Fiz um vídeo, né? Então, eles que são orgulhosos, né? Eles que são orgulhosos, soberbos. Ele não conhece nada de Bíblia, né? Dizendo que eu não conheço nada de Bíblia. Ele é que está sendo soberbo. Porque, na verdade, quando eu digo que alguém não conhece a Bíblia, é porque não conhece realmente a Bíblia Sagrada, tá? Quem não conhece a Bíblia Sagrada, não busca conhecimento, irmão,
vão falar besteira, vão pregar heresia, tá bom? Vamos lá. Anunciando, né? Na eloquência, que Paulo tinha eloquência de pregar, gritando, se expressando, o jeito que ele se expressa. Cada um. Ele está dizendo que o apóstolo Paulo pregava gritando. Irmão, o apóstolo Paulo não pregava gritando, não. De maneira nenhuma. Você está entendendo? As pessoas querem falar de um assunto sem conhecer realmente a história de Paulo. Paulo não ficava gritando, não. Tá certo? Paulo não ficava gritando. Quando tinha o momento de Paulo mudar de voz para aqueles falsos sábios que estavam dentro da igreja pregando outros ensinamentos, o apóstolo Paulo, ele mudava de voz, mas não gritando com aquelas pessoas. Tá certo? É triste, amado. Não se expressa de uma forma. Tem um que se contém mais, tem um que vai mais além e prega alto. E ele disse que a Bíblia, não existe isso na Bíblia. Tem uma passagem das Escrituras que os discípulos, havia um homem clamando, gritando por Jesus. E os discípulos falaram para Jesus, porventura quer que nós peçamos para que ele se cale. Sabe o que Jesus Cristo disse, Robertinho? Jesus Cristo disse, se esse se calar, as pedras vão clamar. Tu sabe o que significa clamar, Robertinho? Para você vir falar aqui na internet. Clamar significa gritar. Gritar. Em vários versículos, Salmo 50, 15. Eu vou ler aqui só algumas passagens que é para essa live. Eu não quero. Bom, como vocês, né, estão vendo aí, ele está dizendo que clamar significa gritar. É que é para você gritar, É você pregar gritando, é você orar gritando. Já nós vamos conhecer todo o mistério, né, sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Uma live estendida, perdendo tempo com o Robertinho de Taubaté, o sábio de Taubaté. Não vou perder tempo. Tempo é precioso. Capítulo 18 de Salmo, versículo 6, diz assim, olha aqui, Robertinho, escuta, pega o teu ouvidinho, inclina, escuta aqui, ó. Tô ouvindo. Na angústia, invoquei o Senhor, clamei a Deus desde o templo, ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Veja, Robertinho, que aqui o salmista disse que clamou em alta voz, e o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu o seu clamor, o seu grito, Robertinho. Calma. E ele enfatiza 2 vezes o clamor, senhor Robertinho. Na angústia invoquei, clamei. Aí embaixo diz de novo, meu clamor. Tá vendo, Robertinho? De sábio você não tem nada. Você não entende, você é um pobre coisa, você precisa aprender. Você primeiro tem que tirar... Bom, irmão, vamos lá. Olha só. Veja bem e olha só. Aquele homem, ele não era cristão, né? Então ele clamou ali por Jesus. No passado, né? Aquela ruma de multidão na frente dele, né? A multidão atrás de Jesus. Então havia um homem ali que estava atrás, então ele tinha que gritar para que Jesus ouvisse a sua voz. Está entendendo, amado irmão? Claro que ele tinha que gritar, clamar ali, né? Jesus, filho de Davi, né? Existe, né? Algumas pessoas que gritaram, porque tem que gritar para Jesus ouvir a voz, porque a multidão ali estava atrapalhando, né, de Jesus ouvir, né, o coitadinho como eu esqueci, né? Então é assim, amado irmão. Então eles usam um texto que não tem nada a ver para se justificar, tá certo? Então, como havia muita multidão, claro que a gente tem que gritar, né?
para poder escutar, que é muita zoada, muito tumulto, aquela multidão ali. Tá entendendo? Agora, outra coisa, Francisco França. Francisco França, Davi, ele clamou a Deus na sua angústia. Davi ele não ficou gritando para Deus. Davi, ele orou, fez o seu clamor a Deus, não gritando. Você está dando para entender, Francisco França? Então, Davi estava no grande desespero, né? Então, o clamor, né? Clamar com gritos, né? Clamar com gritos, é quando alguém está naquele desespero, perseguição. Então, Davi, ele estava numa grande perseguição. Davi estava muito agoniado, sendo perseguido pelos inimigos. Davi estava aflito. Então, Davi, ele clamou a Deus. Agora, Davi não gritou, ficou orando, gritando, não. Tá certo, amado irmão? Já pensou Davi? Davi está, Senhor, me ajude, Senhor. Gritando com Deus, né? Como se Deus fosse surdo. Para que gritar se Deus, né, irmão? Se Deus não é surdo. Então vamos entender que eu tenho vários versículos bíblicos para provar para o Francisco França que nós não podemos pregar gritando e nem orar, né, gritando com ira, pregando como se parece estar com ira, né, irado. Tá certo? Nós vamos acompanhar isso aí. Então, quando uma pessoa ela clama, os profetas clamavam a Deus, gritavam, não é que eles gritavam, né, não é que eles gritavam, tá certo? Então, você clamar um grito de socorro a Deus, né, é exatamente a forma que eu vou mostrar para você, né? Senhor, me socorre, meu Pai. Então, agora, gritar, irmão, como eu já mostrei para você, né? Senhor, me socorre. Aí, irmão, não existe isso, não. Não existe isso de você gritar dessa forma. Deus não é surdo, não. Né? Deus não é surdo para ninguém estar gritando com Deus, né? Então, você clamar em alta voz é diferente de você gritar um grito que parece que Deus é surdo, né? Então, é isso que você tem que entender, tá? Então, tem pessoas que no momento de um perigo, né? Tipo um estupro, outro tipo de coisa, a pessoa grita mesmo por socorro a Deus, né? Meu Deus, me ajuda! Então a pessoa grita, né? Por socorro a Deus. Agora, ficar orando com gritaria e pregar com gritaria, pelo amor de Deus, não existe isso na Bíblia, que eu vou provar para você, tá? Vamos acompanhar aqui. Então, Francisco França, Davi, quando alguém grita, né? Quando alguém clama, faz um clamor a Deus com um grito, não significa que Davi estava gritando para com Deus, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, Davi, ele fez o seu clamor a Deus com um grito, não foi gritando, não. O clamor, né? Depois vocês vão conhecer o texto bíblico. Vamos lá. Essa soberba do seu coração dizer que é sábio, que de sábio você não tem nada. A Bíblia claramente expressa aqui um clamor. Clamor é gritar em alta voz. Vamos aqui no Salmo... Então, como vocês podem ver, ele está dizendo que clamar a Deus é gritar, né? Então, nós vamos conhecer a verdade na Bíblia, tá certo, irmão? Daqui a pouco, eu vou fazer uma live ao vivo e vou trazer milhares de versículos. 16 aqui atrás, aqui, ó, falando sobre clamor de novo, Roberto. Você disse que não pode clamar, não pode se expressar gritando. Mais outra calúnia, né? Ele está dizendo que eu falei que não pode clamar. Que não pode clamar. Irmão, é só calúnia, pelo amor de Deus, né? Eu fui bem claro para ele, né? Eu fui bem claro para ele. Eu falei que não fique gritando na pregação, né? Foi isso que eu falei. Não fique gritando, né, na pregação, que não é bom. Mas ele não gostou. Ele não gostou, né, do conselho que eu dei para ele, né? Eu fui aconselhar. Mas ele não gostou da repreensão, do conselho.
Então a Bíblia diz que aqueles que desprezam a repreensão, né, que é um conselho, é estúpido. Eles são estúpidos, né? Então o Francisco França, ele desprezou o meu conselho. Então a Bíblia chama de estúpido, né? Então ele vem, faz o vídeo me caluniando, botando palavras na minha boca sem eu ter dito. Irmão, isso não é a atitude de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não, tá? Que Deus tenha misericórdia dele. Vamos lá. Não tem nada. A Bíblia claramente expressa aqui um clamor. Clamor é gritar em alta voz. Vamos aqui no Salmo 16, aqui atrás, aqui, ó, falando sobre clamor de novo, Roberto. Você disse que não pode clamar, não pode se expressar, gritar. Bom, já para começar, para eu falar para o Francisco França, ele está dizendo, irmão, que clamar é você gritar, é. Se você for clamar a Deus, você tem que gritar. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí eu pergunto para o Francisco França, Ana, né? Ana, que estava ali sendo afligida, sendo perseguida. Aí eu pergunto, quando ela foi clamar a Deus, ela gritou? Ela gritou? Pelo amor de Deus, rapaz. Aí eu pergunto para o Francisco França se Ana, quando ela foi clamar a Deus por socorro, foi clamar a Deus, ela gritou? Claro que não. Ela clamou em silêncio. Ela clamou em silêncio. Bom, prepare porque vem muito versículo bíblico aqui para esses discípulos de Davi Miranda que desprezam o conhecimento, né? A Bíblia. Em vez de estudar a Bíblia, não, eles saem procurando versículos isolados, né? Só versículos que agradam a eles, sem eles entenderem realmente o que eles estão lendo. O que eles estão lendo, né? Vamos lá. Deixa eu coisa aqui que paralisou. E agora, hein? O celular travou aqui. Espera aí. Meu celular travou. E agora? Deixa eu ver se ele volta normal aqui, irmão. Porque o meu celular travou aqui. Para dar continuidade ao vídeo aqui. E agora? Deixa eu ver se eu aperto aqui. Espera aí. Travou aqui, ó. Espera aí, só um momento aqui. Deixa eu esperar aqui um momento, irmão, que travou, né? Travou aqui. Tá quase terminando o vídeo, tá? Que os irmãos me acompanhem. Daqui a pouco o vídeo ao vivo, né? Que eu vou trazer. São vários versículos bíblicos, né? Para provar para eles. Sobre questão, né? Sobre questão de ser sábio. São vários versículos bíblicos, né? Tem um monte aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui se já voltou. Voltou não. Deu uma travada aqui que agora não quer sair. Bom, eu vou ter que sair e voltar de novo para a gente continuar, tá? E orareis a mim e vos ouvirei. Buscarei e me achareis. Quando, Robertinho, se fala de clamor na Bíblia, é gritar em alta voz, é se expressar com gritaria. O clamor é gritar alto, Senhor, Senhor, tem misericórdia. E Robertinho disse que não pode gritar, que não pode se expressar na hora da oração, que não pode gritar na hora da pregação. É errado. Onde está aí? Pois é, né? Pois é, Francisco França. A Ana, ela não gritou. Ela fez o seu clamor a Deus, mas ela não gritou, né? Ela começou a mexer os lábios ali, fazer o seu clamor, o seu grito, o clamor em silêncio. Tá certo? Irmão, é triste. É triste essas coisas. Isso, Robertinho, tu tem que aprender. Para começo de conversa, a palavra de Deus diz que aquele que se determina sábio é soberbo. A soberba está no teu coração. Sangue de Cristo tem poder, meu Pai. Sangue de Cristo tem poder, meu Pai.
Então, irmão, ele está dizendo aquele que se considera sábio, aquele que se diz que é sábio, é soberbo e é um pecado muito grande. Misericórdia, amado irmão. Como essas pessoas desprezam o conhecimento. Vamos continuar. Tu se determina mestre, só há um mestre, Robertinho, Jesus Cristo. Então, é calúnia, né, sobre calúnia, né? Eu nunca falei que eu sou mestre, eu nunca falei que eu sou mestre. Tá entendendo, amado? Então, essas pessoas levantam falso testemunho contra a minha pessoa. Essas pessoas não buscam a Bíblia, não conhecem a história de Jesus completa, não buscam conhecimento. Por isso que eles não obedecem o mandamento de Jesus, que nós não podemos caluniar ninguém, levantar falso testemunho contra ninguém. Então, vários falsos testemunhos, Francisco França levanta contra mim, botando palavra na minha boca, sem eu ter dito nunca na vida o que ele fala aqui. Tá? Vamos lá. É um muribundo que precisa ser colocado no teu lugar. Tu é um mexeriqueiro, um fofoqueiro, que para você todo mundo tá errado, só você presta, só o teu conteúdo é verdadeiro. Você tem que... Olha só aqui. Olha só a calúnia e o falso testemunho, calúnia, que ele levanta contra a minha pessoa. Dizendo que eu falei, que só os meus conteúdos é que presta. Que eu sou melhor que todo mundo. Irmão, isso é levantar calúnia, é levantar falso testemunho. Isso é você denegrir, né, a imagem da pessoa. É triste, amado irmão. Então ele está sendo soberbo. Então vamos ver aqui ele fofocando. Vamos ver Francisco França fofocando, né? Olha só aqui, veja bem. Ó. Aqui você tem ele fofocando do Flávio Amaral. Mas quando você abre o vídeo, você não vê nada. Então ele está querendo ganhar inscrito usando o nome das pessoas. Aí você vê ali, Flávio Amaral. Aí você abre o vídeo e você não vê nada, né? Aí você tem aqui, Francisco, né? Francisco Evangelista. Aí quando você abre o vídeo, você não vê nada. Você pensa que ele vai falar sobre o Francisco Evangelista, aí você abre o vídeo e você não vê nada, né? Então, Francisco Evangelista aqui, você tem mais aqui, né? São 2 vezes sobre Francisco Evangelista, então é assim, amado. São fariseus. Eles falam daquilo que eles mesmos praticam, tá certo? Você repreender e exortar uma heresia, tanto do Francisco Evangelista ou outras pessoas, é uma coisa, tudo bem, você vai fazer um vídeo e vai falar, Francisco Evangelista, você está errado, você está pregando heresia por falar assim. Aí você vai revelar a Bíblia, a verdade pura para a pessoa. Aí você vai no vídeo do Francisco França, falando do Flávio Amaral, ou Francisco Evangelista. Você não vê nada, então nós percebemos que ele quer ganhar inscrito, enganando as pessoas. As pessoas vão achar que ele vai falar realmente do Francisco Evangelista ou do Flávio Amaral. Você chega no vídeo e você não vê nada. Tá entendendo? Vamos lá. Pegar, né, a palavra de Deus e ler, para você aprender a ter humildade e simplicidade. É como o Mauro Souza escreveu aqui. Aprendendo o maltrapilho Robertinho. É um maltrapilho mesmo, Robertinho. O Mauro Souza veio aqui, né, denegrir minha imagem, né? Me chamando de maltrapilho, né? Maltrapilho significa alguém, é uma pessoa que se veste mal. E existe outro, né? Mais significado sobre maltrapilho, né? Maltrapilho não é uma palavra boa para ninguém. Isso é um modo de Mauro Coupe Souza lhe esculhambar. E o Francisco França debocha ainda.
o Espírito Santo está nessas pessoas? Claro que não. Tá bom, Maria? Vamos lá. Então é isso para você, uma livinha pequenininha. Bom, creio que você vai assistir, né? Se você... Vamos aqui, amado irmão, acompanhar aqui o Mauro Coupe Souza também. É triste, né? É horrível o que ele vai falar. Não foi com discurso bonito, porque se fosse assim, todos aqueles que têm um discurso bonito estariam salvos, iriam para o céu, porque são pessoas sábias, são pessoas que se expressam bem, são pessoas formadas, pessoas que tiveram uma graduação que muitos não tiveram. A salvação não depende disso, a salvação depende da obediência no Senhor, porque se fosse assim, aquele que praticou o espiritismo, aquele que praticou outras religiões, que adorou a deuses estranhos, estariam no céu. Não. Eles serão condenados, porque a sabedoria do homem para Deus é pura. A verdadeira sabedoria é adorar o Senhor e se manter incorruptível das coisas deste mundo. Você veja, irmão, você veja que eles não falam do conhecimento. Eles não falam verdadeiramente o que é a sabedoria. Ele não fala do conhecimento, não. Para você ver. Vamos lá. Né? E a Bíblia fala, aquele que se diz sábio, torne-se louco neste mundo, porque a sabedoria do homem é vã. E Deus apanha os sábios nas suas próprias sabedorias, enlouquece os adivinhos e faz voltar atrás todos aqueles que se acham alguma coisa. Então, o Evangelho de Jesus é o... Pronto, está aqui para vocês, irmão. Irmão, que loucura é essa que o Mauro Coupe Souza acabou de falar? Aquele que quer ser sábio, se torne-se louco. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Então, foi por isso que ele foi pegar a Bíblia, quando ele viu meu comentário bom que eu fiz, né? Quando eu fiz o comentário, né? Eu estou na moita. Então, o Mauro Coupe Souza, ele me viu, aí ele foi pegar a Bíblia, exatamente para poder usar essa coisa de dizer que quem quer ser sábio é louco, se torna misericórdia, Maria. Sabe o que ele falou nesse vídeo? Que a gente vamos acompanhar depois completo. Ele falou que Deus não quer saber do conhecimento. Não é do conhecimento que Deus quer saber de você. Irmão, que loucura do Satanás este homem está fazendo. Eles pegam o texto bíblico, o texto de Tito, para poder desfazer os próprios textos que ele lê, desfazer o próprio Deus. Vamos acompanhar depois completo esse vídeo aqui, tá bom? Aqui é o vídeo que ele fez sobre Ramon. E ele pregou aí, usou a Bíblia, e depois disse que não usou a Bíblia. É só a misericórdia de Deus. Irmão, não perca daqui a pouco ao vivo. Vou trazer todo o mistério sobre a questão de nós ser sábio. É incrível o que eu vou trazer. Sobre questão provando que nós não podemos gritar não. Então essas pessoas, eles usam o Velho Testamento. Como é que fica o mandamento de Jesus? A gente vamos violar o mandamento de Jesus por causa do Antigo Testamento? Irmão, pelo amor de Deus, essas pessoas, né, é só a misericórdia de Deus, tá? Então não perca daqui a pouco ao vivo que eu vou responder para esses dois, né, fariseus que são soberbos, né? Que Deus abençoe a todos e até mais.